Olá, gente amiga! Estamos começando hoje mais programa China Antiga, que hoje iremos falar sobre a localização, a religião, a economia e a política e o legado que ela deixou para nós. Hoje, agora, eu tenho comentarista comigo, Heitor Freitas, Luan e Bernardo. Agora eu vou passar a palavra para o Heitor. A China fica no extremo sul do continente asiático. A China é cortada por 4 grandes rios. O Rio Amarelo, o Rio Azul, o Rio Vermelho e o Rio Branco. Esses rios devem formar cidades, que hoje são muito importantes para a China. O clima da China é muito variado no sul e é invariável no norte e um pouco quente. Heitor, no que esses rios eram importantes para as cidades que ali beiravam? Os rios eram muito importantes, pois os habitantes ali usavam sua água para a agricultura. E o nome dos principais rios eram Yongan Liu e Yangtze. E aí, Hudson, como era a economia lá na China Antiga? Então, Heitor, por que a China tinha uma economia tão rica? Porque a China era considerada um império muito rico, porque usava os rios para quê? Para a agricultura. Então, ela cultivava os principais alimentos, o trigo, a cevada e o arroz. A China, sim, tinha épocas de secas também. Então, o que elas faziam? Diques, faziam represas para conter a água. E também a China, ela era muito ligada com a arte cerâmica. Sim, vasos de porcelanato e de cerâmica também. Tá, Hudson, por que eles construíram diques? Os chineses eram muito inteligentes, então eles faziam os diques e as represas, no caso, para o quê? Para deixar as suas terras sempre férteis. Assim eles conseguiam um alimento de qualidade e que venham com mais quantidade e mais vezes ao ano. Então, amigos, agora vamos falar um pouquinho mais sobre a religião. Luan Tenfen, nosso comentarista sobre a religião. Fale um pouquinho mais. os chineses adoravam as forças da natureza e alguns deuses celestiais. As principais religiões eram o taoísmo, o confucionismo e o budismo. A principal religião delas era o budismo. Então, Luan, fale um pouquinho mais sobre o budismo. No budismo, a maior força é o samsara. Os budistas procuram ter uma boa vida e respeitar o próximo. Eles acreditam também que qualquer ação tenha consequências, sendo elas boas ou más. E agora passamos a nossa entrevista para ele, Bernardo. Então, Bernardo, fale um pouquinho mais sobre a estrutura social da China Antiga. Bom, a estrutura social da China Antiga era dividida em 5 partes. Primeiro vinha a família imperial, em segundo vinha os grandes proprietários de terra, mandarins e depois os grandes comerciantes. Em terceiro vinham os funcionários públicos, pequenos proprietários de terra, pequenos comerciantes e artesãos. Em quarto vinham os camponeses e os funcionários contratados. E por último, quinto, vinham os escravos. Então, Hudson, como é que era o legado que a China Antiga deixou para nós? Os chineses eram um povo muito inteligente. Eles fizeram enormes construções. Uma delas foi a Grande Muralha da China. As casas dos imperadores eram enormes. Chegavam a ter quase 1000 casas, 1000 edifícios. Outro grande fato da China eram que irrigações. Eram sistemas de represas, diques, que deixavam sempre suas terras férteis, sempre com uma grande produção, sempre pensando no futuro. O povo chinês é um povo muito cultural, cheio de seus costumes e seus jeitos. A China, a capital da China, que é Pequim, ela é muito desenvolvida. É o maior centro histórico sim, da China, até que foi realizada as Olimpíadas de Pequim em 2008 e foi muito produtivo essa Olimpíada. Por quê? Porque gerou um grande fluxo de cultura, um grande fluxo de aprendizado para quem foi, para quem assistiu. A China deixou um grande legado por ser um povo competente, honesto e que trabalha em grupo. E que valoriza mais o trabalho em grupo do que o trabalho social, do que o trabalho sozinho. Então,
finalizamos o nosso trabalho com o nosso comentarista Heitor, o Bernardo, o Luan e eu, Hudson Mencher, dizendo que a China foi um país fenomenal. Obrigado. Continua, vai ter o corte depois. Vai. Olá, gente amiga! Estamos começando hoje mais um programa China Antiga. Queremos falar hoje sobre a economia, a religião. Ah, para. Sai. Olá! Não começou. 3, 2, 1. Os rios eram muito importantes, pois os habitantes ali usavam a sua água para... Então, Heitor, a China, a economia dela era muito rica, ou seja, a China era um império conhecido como o quê? Como um império regadio. Por quê? Porque as suas civilizações, ela... Então, por quê? Por quê? Deixa eu ver aqui. Por quê? Então, Heitor, Heitor, Eu mandei segurar, Não cara. precisa parar, Maçom, cara, não precisa parar, vai de novo. Tá, Hudson, por que eles construíram Dix? Foi ele. Deu, vai. Ô, mano, nós fomos nele, pô. Então, Bernardo, fale um pouquinho mais sobre a... Ô, vai, tchau. Ô, vamos bater nele, pô. Não quero fazer um curso de piada, filho. Eu fui lá na palestra, pô, por 10 pila a hora. Eu pago pra ti, pô, pago pra ti um pouquinho, só pago um mês pra tu ter uma base Onde é que é? de ser engraçado, pô. Onde é que é? No inferno. Daí tu